Eu gosto de abrir um sorriso para conversar com vocês, mas está difícil. Falando em seleção brasileira, está muito difícil. Mais uma vez, um pontinho só. Foi um ponto só contra a Venezuela. Mas jogamos na casa da Venezuela, se ganhava sempre de goleada. Um pontinho só contra o Uruguai. Mas é o Uruguai. Com mais de 3 anos que o Brasil não ganha do Uruguai. E a seleção brasileira fecha esse ano de 2024, faltando 6 jogos para o final das eliminatórias, 12 rodadas, 12 já foram realizados, na 5ª colocação na tabela. A Argentina tem 25 pontos, o Uruguai é o segundo com 20, o Equador é o terceiro com 19, a Colômbia é o quarto com 19, tem uma vitória a mais do Equador, por isso nesse momento tem 4, o Brasil aparece em quinto com 18 pontos e só não está em sexto porque Bolívia e Paraguai, o Paraguai empatou com a Bolívia em 2-2. Se tivesse feito um golzinho, estaria com 19 pontos o Paraguai e o Brasil seria o sexto, estaria na 6ª posição, a última que se classifica para essa Copa do Mundo, que para mim isso é uma vergonha, porque não há interesse pelo futebol, há interesse pelo dinheiro, mais de 40 clubes para jogar uma Copa do Mundo. Então, em respeito aos 10 títulos mundiais de futebol sul-americano, tem contra 12 que tem o futebol europeu, das 10 seleções, 6 se classificam, e a 7ª joga, e normalmente joga contra um time mais fraco, a possibilidade de irem 7 seleções da América do Sul para a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo, venha quem quiser! Se inscreve aí, bora! Vem todo mundo! Já jogo! E cada pelada que vai ter nessa Copa do Mundo de 2026, mas a verdade é que o Brasil nesse momento está na 5ª posição. Olha, eu fiz 13 Copas do Mundo. Meu primeiro jogo de Brasil em Copa do Mundo foi em 1978, a decisão do 3º lugar contra a Itália, um jogaço. Um gol do Nelinho, a bola de curva mais bonita que eu vi na vida. De lá para cá, sofremos, ganhamos, foram mais 2 títulos mundiais, foram 3 finais de Copa do Mundo seguidas, de 94, 98, 2002, o Tetra, o Penta, tornamos de 7-1, pelo menos era uma semifinal, né? Caímos em várias quartas de final, mas eu diria que nunca a seleção brasileira esteve tão mal. Esse ano, de 2024, foi profundamente lamentável. Se somarmos ao que foi 2023, juntarmos os dois, foi uma vergonha para a história da seleção brasileira de futebol. Volta ao Brasil em março do ano que vem. Dia 20 de março deve ser Porto Alegre, ótimo que seja, porque está mais perto de Buenos Aires, que vai jogar em Buenos Aires com a Argentina. Dia 20 de março, vamos esperar que seja em Porto Alegre, tomara que seja, Brasil e Colômbia. Olha a pauleira. E depois, dia 25 de março, com o Monumental de Núñez de Buenos Aires, com 80 mil torcedores da Argentina, Argentina e Brasil. Tenho medo do que possa acontecer com a seleção brasileira nesse jogo com a Argentina. Tomara que eu esteja absolutamente errado, mas está difícil. A coisa está tão difícil, e a CBF deve estar precisando muito de dinheiro, porque o ingresso mais barato que tinha na Fonte Nova hoje era 100 e o mais caro 600 reais. Onde nós estamos? Na Inglaterra? Estados Unidos? Na Alemanha? Onde é que nós estamos? Onde pensa que nós estamos, seu Edinaldo, presidente da CBF? Resultado, a tristeza começou quando as imagens se abriram na transmissão de televisão e deu para ver todo aquele vazio, principalmente aquelas cadeiras azuis na parte principal, toda a extensão do campo ali, na metade da altura, não tinha ninguém, que ali acho que é ali que estavam cobrando 600 reais para assistir o jogo. Será que está precisando tanto assim de dinheiro a Confederação Brasileira de Futebol?
Então, começou triste, com o estádio vazio, enquanto a Bombonera na Argentina ganhando do Peru por 1-0 estava lotada. Lá na Colômbia, a Colômbia perdeu em casa para o Equador por 1-0, mas o estádio tinha 60 mil pessoas. E lá nos 4 mil metros de El Alto, junto do aeroporto, mais acima inclusive que La Paz, a Bolívia e o Paraguai empataram 2-2 e o estádio lotado. E a Fonte Nova. Será que foi só o dinheiro? Ou será que o torcedor já não acredita mais? Porque depois do final do jogo, o Brasil, a seleção brasileira, saiu de campo vaiada. Saiu de campo vaiada. Por quê? Porque o futebol brasileiro, a seleção brasileira hoje, merece ser vaiada. Gente, que final de ano melancólico, né? Da seleção brasileira. A seleção brasileira ontem, aqui em Salvador, eu estava lá na Fonte Nova, ela passou por uma das maiores vergonhas da sua história. Porque a seleção brasileira conseguiu jogar num lugar onde o povo ama o futebol, onde o povo ama a seleção brasileira. A seleção conseguiu jogar para um estádio que não tinham 40 mil pessoas presentes, mas nem aqui, nem... O público divulgado foi de 41 mil pessoas, não tinha nem 30 mil, mas enfim. Mais preocupante até do que esse afastamento do torcedor é o futebol apresentado, o horizonte que se desenha para a seleção brasileira. Porque uma coisa é a gente estar num momento desse, 5º lugar nas eliminatórias, futebol pobre, técnico muito aquém do que a seleção merece, mas a gente conseguiu olhar para frente e falar, não, mas vai melhorar por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Não é o caso. Não é o caso. Ah, mas o Neymar vai voltar e não vai fazer milagre. Não fez quando estava saudável. Não vai fazer agora. E não podemos ficar olhando para frente esperando o Neymar como se fosse a solução de todos os problemas. A situação é muito, muito delicada da seleção brasileira, que começa pela administração da Confederação Brasileira de Futebol, do presidente da CBF, que está lá, a gente não sabe nem porquê. Está na hora de darmos uma virada daquelas. Senão, cara, a nossa perspectiva de seleção brasileira aí para o futuro próximo não tá legal não, cara. Ontem eu voltei a desanimar de uma forma... Tá difícil. E aí, você acha que tem solução ou não? Bom feriado. Deixa aqui a sua opinião. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte, eu fui até me informar ontem. Essa comoção de muitos atletas e do próprio Dorival, não abandonem a seleção. Ingresso mais barato para o jogo de hoje, 200 pau. Eita! Opa, no Couto Pereira, 400 pau. Abandonar? Por que você, Marquinhos, já que você é uma das lideranças aí da seleção da CBF, você não vai conversar com o presidente tão solícito, Edinaldo? Por que vocês, o Tite ficou 6 anos na seleção brasileira? Não vamos analisar o trabalho aqui, vamos analisar a postura do Tite. O Tite, 6 anos de seleção brasileira, conivente, caladinho. Foi só sair, começou a criticar calendário, pausa de data FIFA que realmente, como o Chico falou, é só uma miragem. Meu ponto de vista é o seguinte, a CBF, já falei aqui N vezes, eu não tô aqui para ser repetitivo. A seleção da CBF... A CBF transformou a seleção brasileira, patrimônio nacional, em um balcão de negócios. Um balcão de negócios. Dá para ter minimamente uma confiança. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando o Diniz era o treinador, eu não vou insinuar absolutamente nada aqui sem provas. Mas eu queria poder entender qual foi o critério da convocação do André até hoje. O André, que era um jogador que precisa de uma convocação para a seleção brasileira para juntar pontos para conseguir jogar na Premier League. Ele foi convocado uma vez, nunca mais foi lembrado, Andrei, nunca mais foi citado. Vasco, isso, que jogou no Vasco e depois quase veio jogar no Palmeiras. Aí, quando a gente começa a criar algumas borboletas na cabeça, peraí, será que realmente está tendo aí, os caras estão aferindo quem é melhor, quem é pior, se tem relação com o empresário, se não tem? Infelizmente, os caras, eles só pensam em politicagem e em dinheiro. Enquanto o Marquinhos vem com esse discurso que, povo, não abandone a seleção, eu dou um outro exemplo. No desembarque da delegação, várias grades. Tudo bem que você tem que organizar
Mas os jogadores, eles não têm mais o contato, aquele calor humano com a população que fica 2, 3, 4, 5 horas esperando para eles passarem, vários com fone de ouvido, cabecinha baixa, no celular. Então eles não têm mais nenhuma representatividade com o povo. E passa muito também pelas pessoas que passaram pela CBF. A gente não pode esquecer aqui Ricardo Teixeira, Marim, Del Nero, Caboclo, Coronel Nunes... E agora, atualmente, o Edinaldo. São vários que passaram que não representam o povo. E a seleção brasileira só vai voltar à seleção do Brasil e não da CBF quando a gente tiver alguém que a gente possa se apoiar e confiar na cadeira presidencial, como dirigentes, até porque o Júlio Avelar é um dos piores diretores de competições do nosso futebol, e inclusive os jogadores que estão muito europeizados e olhando pouco para o povo brasileiro. Pediu isso, o Marquinhos está pedindo agora. Depende mais deles do que da gente. Já há um afastamento. O Capelanes é um cara que bate muito aqui na seleção da CBF e, infelizmente, o nosso principal patrimônio está vinculado a uma entidade, vou usar um termo aqui delicado, confusa, bagunçada, para não usar algo mais agressivo. Que termo delicado, hein, Chico? Porque tem coisas piores. Suave, tem coisas piores, né? Eu não quero ser agressivo aqui. Mas a CBF é uma entidade que a gente não tem confiança nenhuma. E ela detém o nosso principal patrimônio do nosso futebol, que é a seleção brasileira. E, infelizmente, essas coisas, elas estão muito associadas na cabeça do torcedor, que hoje torce muito mais pelo seu clube, não se importa mais com a data FIFA, aliás, fica bravo porque não tem jogo do seu clube. Quando convoca um jogador que antigamente os torcedores ficavam felizes, nossa, o meu jogador tá lá na seleção, hoje o cara fica irritado, porque o jogador vai voltar cansado, porque às vezes desfalca, porque a data FIFA é uma mentira, né? Tem jogo na véspera da rodada, uma rodada importante, valendo coisas importantes. Então, assim, esse distanciamento, ele já existe. E para você reconquistar, é só um grande título, uma grande conquista, uma sequência muito boa. E, infelizmente, o momento não é esse. Não é o que acontece. Mesmo assim, mesmo com o Tite, em que a gente sobrava nas eliminatórias, ainda assim, tudo bem, chegou na véspera da Copa, a gente nutriu uma esperançazinha, depois já foi tudo por água abaixo, porque o torcedor vive de resultado. Mas mais do que isso, esses jogadores, eles estão distantes do povo brasileiro. É a sensação que me passa. Eles não estão atrelados ao que o Brasil, ao que o torcedor precisa. E aí fica difícil. Só vai resolver quando a gente, enfim, tem um time que hoje não existe. Tá aí, né, repercussão de mais um jogo muito ruim da seleção brasileira na noite dessa terça-feira. Jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil ficou no 1-1 com a seleção do Uruguai, como eu disse, mais uma partida muito ruim. A gente dando os créditos aqui dos comentários. Primeiramente para o Instagram do Galvão Bueno, depois para o André Henning 10 e também para o Instagram do Jogo Aberto, o Chico Garcia e também o Capelanes dando sua opinião. E eu concordo bastante com tudo que foi dito aí. O momento da seleção é muito ruim. A gente trazendo aqui mais uma vez a classificação das eliminatórias. A Argentina é a líder das eliminatórias com 25 pontos. A Argentina, você acompanha os jogos, né? Tá até em ritmo de festa ali. Depois do Mundial, parece que saiu aquele saco de cimento das costas do Messi e também dos seus companheiros. A Argentina tá jogando as eliminatórias bem tranquila e segue liderando a competição com o trabalho consistente ali do Scaloni, né? Vice-líder das eliminatórias, Uruguai, que empatou ontem com o Brasil, vem até de uma certa crise de relacionamento ali com seu técnico, Bielsa. Em terceiro lugar, o Equador, em que perdeu pontos no início da competição. Perdeu pontos aí digamos aí no tapetão, né? Pela escalação de jogador irregular nas últimas eliminatórias. Perdeu alguns pontos e mesmo assim está na terceira posição na frente do Brasil, mesmo perdendo pontos ao lado da Colômbia. O Brasil aparece apenas na modesta e péssima quinta colocação da fraca eliminatória sul-americana. Em sexto lugar, eliminatória sul-americana que até o Galvão disse, né, classifica quase todo mundo para a Copa do Mundo. O sexto colocado seria a seleção aí, as 6 seleções com vagas diretas para a Copa do Mundo. Na sétima posição, a Bolívia, que só engrossa mesmo lá na altitude, tem 13 pontos, que estariam fora, que conseguiriam estar fora, né, desse montante enorme de vagas para a Copa do Mundo. Venezuela, o Chile e também a equipe peruana. Não há muita novidade aí nesses últimos colocados aí das eliminatórias. O que mais preocupa a gente falando aqui da classificação da seleção, o Brasil volta a campo em março, vai pegar a Colômbia em casa e a Argentina fora. Então, se não abrir o olho aí e continuar nesse futebolzinho, vai tomar um coco lá
risco de tomar uma goleada da Argentina jogando fora de casa. A gente sabe que é clássico. A gente esperando a volta do Neymar para ver se consegue aí agregar alguma coisa à seleção. Mas o Neymar voltando de contusão. O Neymar mesmo já tem mais de quase 2 meses aí que tá liberado para voltar a jogar. Não conseguiu jogar 90 minutos. Voltou, sentiu a coxa, já tá fora de novo. A gente não sabe quando volta aos campos. Talvez nem continue no time dele lá da Arábia. Pode retornar ao futebol brasileiro. A gente, dependendo do Neymar, eu acho que o Neymar pode ser uma mola ali da engrenagem, né? Mas o Neymar para carregar a seleção, eu acho que isso não existe mais não. Eu acho que a gente tá precisando... eu já falei, não é nada contra o Dorival não, mas eu acho que já passou da hora do Brasil trazer um técnico estrangeiro. Infelizmente, aqui no Brasil, os treinadores, para mim, não tem nível para dirigir a seleção brasileira. Tem muita gente que fala, a seleção é muito ruim, o nível é fraco. Eu não acho o nível tão fraco assim não. A gente não tem aquela seleção com Romário, Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, aquele monte de gente boa não. Mas os jogadores da seleção, Vinícius Júnior, ele é o segundo melhor do mundo, o Rafinha tá jogando bem no Barcelona, tem jogadores que jogam na Premier League, em grandes ligas, tem bons goleiros. Então acho que dá pra fazer um time. Acho que é mais difícil treinar o Uruguai, a Colômbia, o Equador, times aí que estão mais arrumadinhos que o Brasil. Não, o Paraguai que trocou de treinador, agora já tá se recuperando nas eliminatórias. Eu acho que isso aí que é difícil. Igual o Irã na Copa do Mundo chegou à semifinal. Quem que tem mais jogadores? O Irã ou o Brasil? O Irã tem um ou outro jogador em uma grande liga. O Brasil tem vários jogadores. Então eu acho que dessa limonada da seleção, desses limões aí, né? Desses jogadores da seleção, eu acho que dá pra fazer uma limonada. Dá pra fazer um time jogar mais. Não vai jogar aquele futebol da Copa de 70, de 82, não. 82 até perdeu, né? Mas dá pra jogar um futebol melhor. E eu acho que cá passa pela mudança de técnico. O Dorival é um cara de gente boa, mas eu acho que não dá não. Mas quero saber a sua opinião. Diga aqui nos comentários. Você tá gostando da seleção ou acha que o trabalho do Dorival tem futuro? O que mais me espanta também são as declarações, né? O Rafinha, depois do jogo, falou que o Brasil jogou pra caramba. O primeiro tempo do Brasil foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi. O segundo tempo foi fraco. O primeiro tempo foi nota 1 e o segundo tempo foi nota 3. O jogo foi muito ruim. E o gol do Brasil mesmo foi um golaço do Gerson. Mas uma rebatida ali, ele pegou de primeira, não foi uma jogada criada. Enfim, o Dorival também, eu não gosto desse negócio de empilhando atacantes. O time fica desorganizado, sem meio campo. Enfim, eu acho que o trabalho do Dorival é muito ruim. Que não tem tempo. Teve um mês na Copa América, tem um tempinho aí pra treinar durante essas datas FIFA. E a gente não vê avanço nenhum, eu acho que tá muito ruim. Mas mais uma vez, quero saber seus comentários aqui. Pra você, peço aquela moral de sempre, se inscreva aqui no canal Repercute Esporte. Um abraço e até o próximo vídeo.